Olá, tudo bem? Esse é o canal Teologia e Você e hoje nós iremos falar um pouco sobre os serafins. Você conhece os serafins? Já ouviu falar sobre eles? Eu quero dizer a você que existe uma espécie de 9 classes angelicais. Nós temos os serafins em primeiro, os querubins, temos os ofanis ou os tronos, as dominações, as virtudes, as potências ou potestades, os principados, os arcanjos e também temos os anjos. Aqui nós temos 9 classes angelicais, tá? E aqui nós queremos falar um pouco sobre os serafins, por quê? Porque logo logo estaremos lançando um curso sobre angelologia e lá eu estarei dando muitos detalhes sobre cada hoste celestial dessa, sobre todos os seus adjetivos, tá bom? E aqui eu quero dizer primeiro, quem são os serafins? Os serafins são aqueles que nós conhecemos quando vemos na mídia ou naquela passagem famosa de Isaías, né? São os anjos que possuem 6 asas, tá? Na palavra hebraica serafim vem de saraf, que significa ardente, né? Incandescente, queimar, aquele que queima, que incendia. Tem a ver com nobreza também, porque tem a ver com os afogueados. E são conhecidos também porque eles ficam lá na parte suprema da corte celestial. Eles cobrem a glória de Deus. Então, o trono do Eterno está, Hashem está sentado ali, o Deus Todo-Poderoso, né? O Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, e os serafins cobrem a glória dele. E Isaías vai falar um pouco sobre isso. O dicionário de Champlin também vai colocar alguns informes bíblicos que diz que existem algumas carências da nossa angelologia cristã sobre algumas coisas sobre os serafins. Isaías 6,2 vai falar que cada um deles tem 6 asas e tem um rosto, mãos e pés, e com as 2 asas cobre o rosto, e com as 2 cobre os pés, e com as outras 2 voam, né? Essa descrição, ela se assemelha um pouco com a ideia de um anjo com meio humanoide, né? Um ser humano com asas. É mais ou menos assim como o profeta descreve, né? E a Champlin ele coloca dentro dessa diretiva, e é muito interessante também, já que a impressão é que um ser humano com 6 asas, para Lewis Berkhoff também, um grande sistemático, tá? Então os serafins, eles constituem a primeira classe angelical, porque eles estão relacionados à parte mais próxima de Deus, tá? Nós temos esses princípios, o trabalho dos serafins tem a ver com proclamar a glória do Senhor, e às vezes com vozes ensurdecedoras, né? Ou vozes que tomam conta de todo o ambiente. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Né? E a gente entende dentro desse princípio, já que a Bíblia coloca, né? E a ideia do serafim, qual é uma das atividades principais? Além de louvar e engrandecer o Senhor, tá? Ele também protege o trono do Senhor, o trono do El Elyon, o trono do Altíssimo, tá bom? Então, os serafins, como é que eles protegem? Além das asas, lançando fogo. E por isso serafim. Essa palavra também ela tem conexão com a questão egípcia, porque tem a ver com a serpente, uma serpente de fogo. Lembra daquele episódio do deserto e da serpente na qual Deus usa Moisés para resolver algumas questões? Então, o queimar, a serpente, os serafins, eles têm uma figura muito associada com essa questão da serpente, por isso alguns exegetas vão sempre colocar, porque tanto aquela serpente quanto o serafim vem dessa linguagem do saraf, tá? Do ardente, e eles têm essa função. A serpente, no caso, ela ataca, né? E é como se fosse fogo, queimando. Os serafins, eles produzem uma espécie de contra-ataque, para o que também não sei. Mas se alguém se aproximar perto do trono de Deus, eles lançam fogo ardente, lançam algo como grandes difusores de fogo, né? Queimadores. Tá? É assim como se chama a partir da exegese do seraf. Tá bom? Então, no cristianismo, os pais das igrejas construíram alguns movimentos como esse, sim. Muitos chamam de pseudo-Dionísio, né? Mas o Dionísio foi um dos primeiros a criar a questão das hierarquias celestiais, das naturezas, dos anjos e tal. Então, a partir da sua imaginação medieval,
ele descreve os serafins como aqueles que estão ocupados em manter a divindade e todo o ambiente em perfeita ordem, tá? E sempre cantar o Trisagion, que é santo, santo, santo. Em hebraico, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tomás de Aquino também, na sua Suma Teológica, ele tem uma boa construção sobre essa questão dos anjos também, sempre falando dentro da limitação do cristianismo nesse processo, porque haja visto que os melhores a se falar em angelologia são os judeus e os muçulmanos, os árabes, tá? O povo lá da turma de Ismael sabe de anjo mais do que você imagina. Então, assim, dentro disso, o judaísmo tem 72 nomes de Deus, a gente pode falar isso depois. Já no islamismo, né, na questão dos muçulmanos, eles falam de 99, e tudo aqui está relacionado à questão de seres angelicais. E Tomás de Aquino, dentro da Suma Teológica, ele vai oferecer algumas descrições sobre a natureza dos serafins. Então, ele diz, por exemplo, que os serafins não vêm só da caridade, mas o excesso de caridade. E se expressa isso através do quê? A caridade deles através do fogo, do ser ardente. Então, em primeiro lugar, o movimento é o que acende e é sempre contínuo, esse fogo que vem do altar do Senhor. Em segundo lugar, é a força que ativa o calor. Então, é uma força ativa, ela não para, não se acaba. Em terceiro lugar, ela considera, segundo São Tomás de Aquino, considera-se também como um fogo de qualidade e claridade. Um fogo que produz luz, que significa, então, mais ou menos que esses anjos têm uma espécie de luz inextinguível, tá? Então, hoje é só sobre isso que nós vamos falar, sobre os serafins. Quem quiser saber mais, já fica ligado aí que breve a gente vai estar lançando um e-book, tá? E você vai descobrir muito mais coisa sobre esses seres angelicais de primeira classe, de poder e de proximidade ao Todo-Poderoso. Valeu? Então, galera, curte aí, compartilha, manda para um amigo seu, tá? Se inscreve no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço.